gente vai falar em um assunto, né, sério e que eu acho que é sempre bom a gente estar conversando sobre isso, porque por mais que as pessoas escutem falar sobre o bullying, né, eu acho que a maioria já passou por algum problema, tem os seus filhos na escola, né, porque todo mundo sabe que o bullying, né, ele se refere a todos os tipos de formas de agressão, né, seja física, verbal, e são agressões que ficam aí ao longo da vida, né, para os adultos. Eu conheço muitas pessoas que ainda são traumatizadas e sofrem por ter sofrido bullying no passado, né, e também mexe diretamente aí com a baixa estima, né, com a autoestima, levando aí a total baixa estima. E nós estamos aqui com o professor, né, o Fabiano Laureano. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, muito boa tarde, obrigado. Eu encontrei aí no Facebook, né, porque eu estou sempre olhando ali o que tem de novidade, né, no Facebook. Achei muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho em relação ao bullying. É Bullying Diga Não. Isso, com certeza. Este projeto nas redes sociais é uma extensão do meu trabalho na escola, né? Sou professor mediador escolar e comunitário, onde eu tenho que trabalhar, né, incessantemente aí para resolver, né, tentar amenizar esses problemas aí sobre bullying dentro do ambiente escolar. E nós não podemos deixar de falar sobre o cyberbullying, que vem crescendo aí diariamente, né, com a expansão das redes sociais, né? Então nós temos que utilizar esta grande ferramenta chamada internet ao nosso favor, né? Então este Face Bullying Diga Não foi elaborado pensando nos familiares das vítimas do ocorrido em Realengo, no Rio de Janeiro, né? Então, este problema que aconteceu, né, aí nesse estado do Rio de Janeiro, poderia acontecer aqui em nossa cidade lugar, também, né? em qualquer lugar. Por isso, nós temos que estar sempre atentos, né? E utilizar, então, da melhor maneira esses veículos de comunicação, né, que são as redes sociais. Quando nós falamos em bullying, existem dois tipos, né, que eu, né, tenho lido. Tá? O bullying direto, que geralmente são mais os meninos, né, em forma de agressão, né, e o bullying indireto, que chega até o isolamento total da vítima, que fica tirando sarro, tira ela mesmo ali do campo social. Essas duas formas mesmo são as que mais acontecem. Como que está hoje, né, através dessas pesquisas, o que acontece mais, principalmente nas escolas mesmo, né? Dentro dos ambientes escolares, está tendo algumas modificações com relação ao bullying direto, né? As meninas estão tomando cada vez mais formas agressivas, né? Em contrapartida, os meninos menos agressivas. Então, está invertendo. As meninas com essa violência física e os meninos com as violências verbais. É lógico que tem algumas exceções, porém, não tem idades, né, para iniciar essas agressões físicas dentro do ambiente escolar, né? Então, por isso que é muito importante que as mães, né, aí que têm os seus filhos estudantes, né, ou seja, meninos ou meninas, prestar bem atenção no comportamento dos seus filhos, porque você pode estar identificando um agressor, né, ou uma vítima, né, dentro da sua própria casa. Os pais devem ficar bem atentos mesmo, né, porque qualquer mudança ali de temperamento, de atitude da criança é visível. Então, para o pai que é presente na vida do filho, né, é visível essa mudança de comportamento. Você acha que isso é uma extensão da educação? Olha, nós temos que estar aí analisando algumas tendências, né? Então, hoje nós podemos até classificar que sim, né? Devido a esse crescimento desses problemas sociais, porque existem formas de ser trabalhadas na escola para amenizar esses problemas, que seria algumas ações, né?
Um exemplo de uma ação ocorrida na escola que deu muito certo, né, foi um concurso cultural de combate e prevenção ao bullying por meio de redações, onde muitos alunos relataram, né, o problema que estavam vivendo dentro da escola, né? Então, eles relataram o bullying que estava sofrendo por meio desta redação. Então, os pais não sabiam, a escola também não. Por meio da leitura dessas redações, podemos identificar aí muitos casos, né? Aí entra naquela questão do isolamento, né? Total, eles se um isolam, isolamento, né? Não querem total, mais participar de nada em grupo, né? E o pior ainda seria a fobia escolar, né? Isso acontece muito com os menores. Eu não quero ir mais para a escola. Então, esse não querer tem um motivo. E se você for fazer um levantamento do porquê o seu filho ou a sua filha não está querendo frequentar as aulas, você poderá descobrir que ele está sendo uma vítima de bullying na escola. Então, descobrindo isso, fizeram esses concursos de redação, você dá palestras, né? Sim. Você conversa com os pais. Qual é o procedimento quando vocês detectam, ó, tal aluno está sofrendo bullying por parte de outro aluno? Vocês chamam as duas famílias? Como que vocês lidam com essa situação? Ótimo. Esse trabalho é um trabalho restaurativo. Nós costumamos dizer que é um trabalho onde ambas as partes tendem a ganhar por meio do diálogo, tanto a vítima ou o agressor e os familiares. Por quê? Porque se nós formos levantar as pesquisas realizadas por algumas instituições sérias, 85% dos agressores, eles foram vítimas no passado. Porém, nós não devemos utilizar de justificativa para que ele possa sair cometendo o bullying com o próximo. Né? Não existe, com certeza, não existe, né? O que está faltando é um trabalho realmente sério em todas as unidades escolares, né, com alunos, vítimas, agressores e família. Então, não tem como fazer um trabalho apenas com a vítima ou apenas com o agressor, ou somente com agressor e vítima. Temos que estar incluindo também a família. Até porque, muitas vezes, os pais, parte deles mesmo, eu já vi isso, aquela menina, nossa, cheia de sarda. Sim. Um exemplo, né, a gordinha, a parte da própria família, claro. Né, e acaba incentivando. Se meu pai fala, minha mãe está tirando sarro, por que eu não vou falar para a criança? O conflito, ele é normal, né? Agora... Mas isso é a repetição, o que né, não que é normal, né, seria construção de uma cultura de paz. Então, isso daí precisa ter o apoio da família, o apoio das vítimas e agressores, né, na resolução desse conflito. Então, isso que você me disse é muito frequente. Então, ele está reproduzindo aquilo, né, que ele escuta na própria casa. Então, os pais são e devem ser bons exemplos, né? Então, dentro da justiça restaurativa, quando nós fazemos o círculo restaurativo, nós temos um bastão, né, aonde é respeitada a fala de cada um, sem ter a intervenção, né? Então, chegou na sua vez o bastão, você tem o direito de falar aquilo que você está sentindo, e o outro vai escutar. E aí depois nós fazemos um trabalho onde um se coloca no lugar do outro. Sempre se colocar no lugar do outro. Agressor no lugar da vítima e a vítima no lugar do agressor. Certo. Né? E existem alguns pais assim que são relutantes a isso? Não, meu filho não está fazendo isso, Sim, não aceito. com certeza. Existem casos, recentemente, de um aluno que deu um problema na escola, e o pai imaginou que ele conhecia o filho, né? Não, o meu filho
seria incapaz, né, de fazer tal ato com o seu coleguinha. Alunos de 6º ano, né? Porém, né, o aluno na casa, muitas vezes, demonstra ser uma pessoa e com as companhias na escola, ele acaba sendo outra pessoa, né? Então, o pai ou a mãe acaba se assustando. Por isso que é importante, pai e mãe, participarem da vida escolar do filho, nas reuniões e não somente nas reuniões, né? Diariamente, ou quando você tem convocados. que conversar, dialogar com o seu filho, com né? certeza. Exatamente o que eu ia falar, porque você tem que usar de todos os artimanhos que você tiver para poder ver, poder acompanhar seu filho, porque muitas vezes na escola ele pode ser o agressor ou o agredido, mas em casa ele é um ótimo filho, ele tem as lições todos em dia, só que ele comete essas coisas para ver os amigos rindo, né? Porque ele quer ser o bom perto dos amigos, aí acaba cometendo uma coisa dessas. E outra que você falou para ver os amigos rindo, eu acho que muitos cometem bullying para eles serem inseridos naquele grupo. Né? É uma maneira dele estar sendo visto pelos demais. Pelos demais, porém, de uma forma errada, né? Com certeza, porém de uma forma negativa. Né? Mas existem trabalhos aí em algumas escolas, em alguns estados, onde é trabalhado com esses líderes negativos. Então, você faz um trabalho de restauração, de transformação com esses líderes negativos, se tornando líderes positivos. Porque muitas vezes este agressor ele está esperando uma oportunidade. E até às porque vezes ele pode ter algum tipo, na maioria das vezes, o agressor ele tem algum tipo de problema que ele não consegue conversar com ninguém, os pais não detectam, na maioria das vezes não tem interesse em saber o que está acontecendo com o filho, e a forma dele aparecer, dele ser um líder, como você disse, é na agressividade. Mas reverter a situação, acho que deve ser muito bacana, né? Ele usar todos esses requintes aí, né? Que são, ó, vou fazer uma parte aqui. O bullying, ele sempre existiu. Só que a gente não sabia, era tiração, né? Vou tirar um sarro dela. Eu lembro bem na escola, quando eu comecei a usar óculos, usava aquele óculos redondinho, tinha uma novela na época, que uma personagem usava óculos e começava a me chamar de Carola. Só que comigo, igual apelido, nunca deu certo porque eu nunca liguei. Eu nunca liguei. Então, nunca xinguei também. Mas eu via as gordinhas, coitadas, acho que são as que mais sofrem na escola. E eu não vi uma preocupação, eu não vi esse requinte de crueldade que tem hoje. Hoje eles, né, a criançada, ela sabe como ferir, ela sabe como agredir, agressão física. Eu não vi essa agressão física na minha época de escola. Então, eu não sei, é a coisa mais complexa, né, do que a gente imagina. Eu acho também, não sei, posso estar errada, né, mas com tecnologia, videogames, acho que tudo tem que ter um limite na vida das crianças. Você não pode largar, você tem que... Eu falo, minha filha, eu tenho que estar acompanhando ela, sabe, 100% do dia. Eu tenho que saber tudo que ela faz, saber o que está acontecendo com ela. Mas antigamente não tinha isso, né? Era de uma outra forma. Hoje eu não sei como que eles aprendem, como que eles detectam aquela maldade. O que é maldade, né? A criança sabe ser mal, todos sabem ser ruins, né? É o que acaba caracterizando o bullying, né? Essa intenção de ferir o outro. Então, na minha época, por exemplo, de ensino médio, estava começando aqui no nosso Brasil, né, os celulares. E eram aqueles celulares gigantescos, né, grandão, não tinha nada de foto, não tinha nada de internet, né, o famoso tijolinho, né. E então não tinha esse problema. Hoje em dia, qualquer aluno, né, consegue ter aí um aparelho que tenha uma câmera fotográfica. Né? Então, bastou para acontecer outros novos problemas. Então, tudo está na questão da permissividade. Né? Com certeza. Então, pais permissivos. Nós fizemos uma campanha na escola que deu muito certo, que foi a campanha do desarmamento contra o bullying. Tivemos a presença do Dr. Nicolau, né, na escola, que é o delegado titular de Itu, para fazer a apreensão física de mais de 1.500 jogos de Play 2 de games violentos. Aí depois de um mês, né, depois de um mês, acabou saindo aquela matéria daquele ocorrido na Noruega,
onde aquele atirador se inspirou, Num né, jogo. nos games, nesses games Se violentos. inspirou num Existe até um game, né, chamado bullying. Bullying, Acontece exatamente. dentro da escola, em uma das cenas, né, assim, bem agressivas, um aluno muito exaltado acaba jogando o diretor na lata de lixo, né? Então, isso realmente não pode estar presente na vida do seu filho, Não, na deveria ser vida da sua proibido família. esse O jogo, jogo né? inteiro, Inclusive, este Deveria ser game é proibido. É O jogo inteiro é proibido. baseado Né? em bullying, né? O jogo inteiro Baseado você... em bullying, esse essas rapaz, ele agressões. comete bullying com alunos, com professores, diretores, meninas. Então, reprodução, de né? lá, Uma de verdadeira lá uma criança reprodução. pode tirar mil e Não uma tem ideias para cometer o cabimento, bullying. não tem É cabimento. fora de série. E dentro desta campanha, né, nós tivemos um depoimento de uma aluna que o irmão tentou reproduzir uma cena do GTA, onde ele saiu e chutou, né, a caminhonete. Ele saiu, Até simplesmente O Diego chutou tá a caminhonete. passando lá. Olha lá legal, o jogo que a Diego, gente está o falando. jogo. É um jogo realmente... Realmente este Eu acho game. que Chega a você ser um vai- jogo cruel, não, você né? vai incitar a violência, É, com com certeza. Não tem... E outra, como que os pais deixam, né? É Eu acho que falta de acompanhar. muitas vezes é por falta de acompanhamento, porque a criança tem o jogo e o pai não para um minuto para assistir na TV, ver o que Isso. está passando na Ai, TV. Eu sei, tudo que Porque o tem jogo naquele acaba computador s- da minha filha, tudo que tem no celular dela. É obrigação nossa saber. Com certeza. Obrigação. É obrigação do pai e da mãe saber. Não é você ser um intruso na vida do seu filho, da sua filha, e sim você saber orientá-lo. Né? Todos precisam Então, de nós orientação. temos aí na minha época, eu lembro que eu peguei a primeira época dessa novelinha Carrossel, né? Adorava assistir. Os meus sobrinhos também adoram assistir. E teve uma preocupação, estava lendo uma nota sobre a novela, e a autora tem uma certa preocupação com relação a essas formas agressivas, essas formas violentas. A partir do momento que a família acaba se eximindo, né, de estar presente na vida do filho, na parte de orientação, ele pode muito bem focar uma das cenas e tentar reproduzir no seu ambiente escolar. Mas né? tudo é Então, imitativo, isso né? A pessoa imita. acontece não sei, muito. A criançada né? assiste, Acontece muito. que é a mesma roupinha, que é o mesmo corte de cabelo. É. E também as atitudes, Inclusive, muitas acaba dessas novelinhas, Carrossel nem tanto, que é uma novela exatamente para criança, mas tem muitas novelas aí que, durante a novela inteira, um quer acabar com a autoestima do outro, um quer fazer ele ficar mal na roda entre amigos ali, sempre de uma maneira errada, né? Então, não só com jogos, né? Novelas, programas, séries, sempre tem, tudo tem, mas né? aí você realmente está participando da vida do seu filho. Tem determinados programas que ele não deve assistir. Aluga um filme, né? Sim, vai fazer um outro classificações, tipo de né? atividade com seu Aí filho. parte também do tipo de educação que você deu para o seu filho, porque dependendo da educação, por exemplo, meus primos, eu sei que se meus primos assistirem uma coisa dessa, eles não vão fazer, porque desde que eles nasceram até hoje, eles aprendem que por mais que você possa assistir, você possa ver uma coisa acontecendo, você não deve fazer. Não deve Eles reproduzir, não isso deve mesmo. reproduzir, você deve sempre tratar a pessoa como você quer ser tratado, né? Com respeito. Essa daí é a Lógico. famosa frase, né? Não faça com os outros que outros. você não quer para Com você certeza. mesmo, né? Então, a minha disciplina, eu sou formado em filosofia, né? Então, filosofia e sociologia. Eu sempre abordei este tema, né? Cidadania, qualidade dos cidadãos, né? Então, o meu TCC foi em cima da crise da educação, né, de um grande historiador francês, Henri Giraud, muito famoso. Gosto muito do trabalho dele, Paulo Freire também, né? Eles têm uma linha assim muito próxima, né? E também peguei um pouco a história da pedagogia do amor do Gabriel Chalita, né? Então, muitos educadores, professores questionaram, criticaram, né? Essa pedagogia, essa aproximação do professor para com o aluno. Então, hoje nós percebemos, né, claramente que tem que ter esta aproximação entre professor e aluno, mas, lógico,
cada um sabendo o Dentro seu do limite. Dentro Com do seu certeza. limite. Então, nós temos a liberdade, nós temos aí o livre-arbítrio, porém, muitas pessoas não estão utilizando da maneira correta. Né? Então, a família é tudo. Né? Como o nosso grande amigo aqui disse, né? A questão da reprodução, a questão de assistir, a questão da família estar presente na vida. Primeiramente, nós temos que reconhecer o nosso eu. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, se você, pai ou mãe, não teve aquele amor, não teve aquele carinho, aquela atenção dos seus pais, e hoje você encontra dificuldades em educar os seus filhos, procure preencher aquele espaço vazio que está dentro de você. Você sabe, né? A dificuldade que você está tendo pode ser a dificuldade que os seus pais também tiveram. E o que o seu filho, e acaba sendo aquela reprodução. Uma reprodução. Então, eu percebo que eu não tenho paciência com os meus filhos, porque os meus pais não tiveram paciência comigo. O primeiro passo é reconhecer. Você reconhecendo o seu eu, você vai buscar aquilo que está faltando. Eu sempre falo para a gente pensar de uma outra forma também. Meus pais não tiveram paciência comigo. Eu gostaria muito que eles tivessem tido. Então, eu vou ter paciência com meu filho. Meus pais foram agressivos comigo. Eu não quero esse tipo de educação. Foi ruim para mim meus pais terem sido agressivos. Quando eu tiver um filho, eu não vou ser agressivo com meu filho, porque não é bom para mim, não vai ser bom para ninguém. Com certeza. Eu sempre falo para a pessoa também pensar dessa forma, entendeu? Porque não é porque você veio de um lar agressivo que você vai casar e vai espancar a tua esposa. Sim, com certeza. Né? Vai então, muito da índole da pessoa também, né? A índole, no seu caso, os você valores. conseguiu, você não teve, seus pais não tiveram paciência, mas você conseguiu. Mas eu conheço casos em que a pessoa, quando ela teve o primeiro filho, ela fala, não, eu não vou fazer com meus filhos o que meu pai fez comigo, mas é pior. Com certeza. Faz até pior. Não, aí não dá. Então, são... Qual é a vantagem disso, nesses dois exemplos que vocês deram, é mais comum acontecer o que ele relatou do que o que você relatou. Infelizmente. Sempre viu aquilo, né? Vai acabar praticando. Porque eu acho que a vida vai ser muito mais gostosa quando você faz aquilo que você não recebeu, mas você gostaria de ter recebido. Então, a tua felicidade, eu acho que ela é uma extensão quando você vê seu filho feliz. Sim, com certeza. Né? Eu acho que é a maneira mais fácil da gente levar a vida mais gostosa, isso, o exemplo da minha própria vida, né? Eu fui criado pelos meus tios, eu tinha aí nem 3 meses de vida, né? Lógico, conheço os meus pais biológicos, sempre tive contato com os meus irmãos, né? Mas o amor que a minha mãe de criação me deu, né? Assim, foi algo, seria até mesmo transcendental. Né? Então, eu tive algumas experiências na vida, eu tive que deixar a minha família com 14 para 15 anos, fui fazer uma experiência nova, num seminário, né? Então, foi assim, 5 anos da minha vida maravilhosos, né? Gostaria de mandar um abração a todos os meus amigos que hoje são padres aí, né? Pelo Brasil afora, estudamos juntos, né? E é uma vocação muito bonita, né? Então, eu sofri bastante quando eu deixei aqui a minha cidade de Votorantim para ir estudar numa cidade do Paraná, onde o meu apelido era Votorantim, né? Então, da onde você é? De Votorantim. E aí acabou ficando, né? O sotaque nosso, o Votorantim, e acabou ficando. Mas isso não me incomodou, né? De maneira alguma. Mas eu também, mesma coisa que você. Eu nasci em Sorocaba, mas eu morei aí em Juquiá, né? Cidade maravilhosa que eu amo. Um beijão para todo mundo lá. E em Sorocaba, assim como o Votorantim, eles falam, fecha a porta, né? Sim, puxa bastante o R. Né? Puxa o R. E eu cheguei a fazer cursinho, eu falava, porque minha tia, olha, é a menina do... Então, eles não me chamavam pelo nome, eles falavam assim, chama do que eu não falava tia. Acabou ficando rótulo. Né? Mas eu também levava numa boa, assim, eu falava, melhor ficar porta, brincava com eles. Né? Mas assim, da mesma forma, mas eles pegam mesmo um aspecto, num ponto da sua vida, e ou eles brincam com a gente, ou transformam a nossa vida no inferno, né? Então... das duas, uma. Então, nós
temos que ter aí esse cuidado em saber quando você está brincando e quando você está ferindo. Saiu uma nota recentemente do Cauã, né, falando sobre eu pratiquei, eu sofri, mas eu era uma pessoa legal. Quando eu via que a pessoa não estava realmente gostando, eu parava, né? Por quê? É aquela conscientização. Ele tem uma filhinha, logo, logo ela estará estudando, né? E, na verdade, os filhos são as joias preciosas, né? Você para muda, todos né? os Muda pais. completamente quando tem um filho, né? Estava vendo no Face, né? Uma professora postou no meu mural. Cansei de tentar mudar o mundo para mudar as nossas crianças. Porém, temos que mudar as crianças para mudar o mundo. Eu vi, né? eu cheguei a Então, ver muito isso daí. bonita essas frases têm que servir de reflexão para nós, né? Ser um setor de mudança em nossas vidas, na nossa maneira de pensar, no nosso modo de agir, né? Então, o mundo está muito violento. As pessoas estão violentas. Antigamente existia esse círculo restaurativo dentro da família, mas sem saber que estavam fazendo esse círculo restaurativo. Um exemplo, quando os meus avós, a minha avó era viva, toda a família se reunia para o almoço de domingo, aquela macarronada, né? Então, hoje em dia já não tem mais, né? Então, são lembranças que nós podemos resgatá-las, né? De uma forma ou de outra, né? Para a gente encerrar, para dar uma explanada para o pessoal, né? Quais são os sintomas, então, vamos repetir, que podem, assim, evidenciar que os nossos filhos estão sofrendo bullying? Olha, o mais comum para o pai e a mãe perceber é a questão do isolamento, até mesmo dentro de casa. Então, ele chega da escola, ele não quer conversar com ninguém, se tranca no quarto, ou ele não tem um diálogo com os pais, o diálogo dele é um diálogo virtual, então isso é muito complicado hoje em dia, né, com essa permissividade dos próprios pais, né, que deixam os filhos ficarem aí na internet por tantas horas, né? Então, essa questão do isolamento, a questão de comportamentos agressivos, né? A questão da educação, né? Com os amigos, com os familiares, o modo de tratar, né? E isso daí nós estamos falando no caso das vítimas. E no caso dos agressores, é uma pessoa muito agitada. Pelo contrário, ele acaba mostrando que ele está fazendo alguma coisa que não é nem ética e nem moral no ambiente escolar por meio da agressividade. E tem aqueles também que conseguem enganar os seus próprios pais, né? Que é aquele caso, eu conheço meu filho ele não é capaz de cometer tal ato, porém, as formas hoje em dia que as crianças, esses mecanismos que essas crianças utilizam hoje para ofender ou para ocultar, né, é surpreendente. A gente fica surpreso. São requintes de crueldade isso, ali, né? E isso desde os menores, né? Então, fiquem realmente atentos a qualquer sinal, né? Então, ninguém conhece melhor o seu filho, né, do que você pai, do que você mãe. Agora, se você desconhece esses comportamentos, é que está faltando aí horas pai e horas mãe para com o seu filho. Detectado o problema, como agir? Detectado o problema, como agir? Dentro da unidade escolar, nós temos que procurar imediatamente a coordenação da escola e relatar o caso para a coordenação. A coordenação, sabendo do caso, ela tem o dever, ela tem por obrigação estar chamando agressores e vítimas para uma conversa restaurativa entre as partes, né? E caso não resolva esses problemas, chamar a família e tomar outras decisões
aí conselho tutelar ou até mesmo a delegacia especializada da criança e do adolescente, né? Então, pai e mãe, é sempre bom ter um livrinho aí de cabeceira, né, chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, ali tem os direitos, tanto da criança quanto da família, e o que não for de direito são os deveres, né? Todos Então, temos direitos e temos deveres. que buscar. Muitas vezes nós perdemos de resolver aí um conflito, né, solucionar um conflito que a princípio seria simples por não conhecer os fatos, né? Então, sempre procurar ajuda. Então, existem as leis municipais, né? E essas leis têm que ser aplicadas dentro do ambiente escolar. O pessoal pode adicionar, né, o Facebook, sim, Bullying, com certeza, Diga Não, será um que eu acho que você prazer. também vai orientá-los ali, de que forma agir. É muito interessante as redes sociais, o Face, que eu converso com pais, com professores, educadores, alunos de diversos estados. E aí acaba saindo relatos, né? E isso acaba ajudando o nosso projeto a crescer ainda mais. Porque esse projeto ele tem um único objetivo: transformar essa violência, esse bullying, numa construção de uma cultura de paz nos ambientes escolares. É o que nós precisamos, né? Urgentemente. Então, e conto com todos vocês, pais e mães e alunos que estão nos assistindo, como é que vocês podem dar a sua contribuição? Sendo pessoas educadas e respeitando o seu próximo sempre. Agradecer, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito aí elucidador, bacana, né, conversar as pessoas, né, entenderem um pouquinho mais. E uma palavrinha assim que eu acho que é mágica, né, que transforma, né, diálogo. Com certeza. O diálogo é a base, é o fundamento de qualquer relação. Diálogo, né? a comunicação é tudo. Muito obrigada, viu? Bom, Parabéns tenho a agradecer pelo a seu vocês. trabalho. Sucesso, espero que você não volte mais, que acabe o bullying, né? Puxa vida, Seria espero que você tenha venha com uma novos mágica aí com o projetos. Matheus, né? O Matheus daqui a pouco ele vai fazer uma mágica e vai fazer sumir o Isso. bullying aí no mundo. Isso é importante. Eu Obrigada, que agradeço viu? mais uma vez, Então, TV Votorantim. muito obrigado pela sua presença, obrigado a todos que estão assistindo.